Sexta-feira, segunda semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos neste instante mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, terminamos praticamente, ou estamos na direção de uma conclusão da segunda semana da Páscoa. Esses 50 dias tão necessários ao amadurecimento da nossa fé, aos mistérios aderidos, venerados e dentro dos nossos limites compreendidos. Além de comunicados, o querigma morreu para nossa salvação, ressuscitou ao terceiro dia. Vamos então, já que é sexta-feira, voltar o nosso olhar para o próximo domingo. Estamos no mundo da literatura joanina, no Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos 1 a 19. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhe São Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: moços, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas aos 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso para indicar o gênero de morte com que Pedro haveria de dar glória a Deus. Dito isso, acrescentou: segue. Bem, temos um grande evangelho. O último texto do último capítulo do Evangelho de São João
dentro daqueles 50 dias em que o próprio ressuscitado catequiza e comunica o querigma agora completo. Ele já o havia comunicado antes dos eventos por 3 vezes e eles o rejeitaram. Estes eventos eram excessivamente fortes para a inteligência e a alma daqueles homens. Agora é o próprio ressuscitado, como vimos no domingo passado, que se apresenta com seu corpo glorioso, mas não fantasmagórico, porque no corpo glorioso de Cristo, lá estão as suas chagas. Então, com isso, nós sabemos da aventura da cruz, da paixão e da cruz de Cristo, agora glorificados. Essa paixão glorificadas, essa paixão e morte. Trata-se, portanto, da última catequese do ressuscitado. Bem, vamos por parte. Primeiro, trata-se da terceira de São João, da terceira manifestação. Perdão, de outra manifestação, não se diz terceira, outra vez. Mesmo porque no domingo passado, São João nos advertia que foram inumeráveis as manifestações. Estas foram escritas. Bem, estamos no ambiente natural de Jesus e dos apóstolos, a Galileia. Se domingo passado a manifestação foi no cenáculo, em Jerusalém, agora essa manifestação ocorre no mundo deles, onde tudo começou. Na verdade, está se fechando uma elipse. Ali foram chamados, ali serão enviados. Bem, ouçamos a descrição. Primeiramente, pescadores juntos, um certo número considerável, Simão Pedro e Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são 2, e mais 2 discípulos. Uma boa parte dos 11 estão juntos. E São Pedro solta uma frase lacônica: vou pescar. Ele era pescador. Mas se sabe, se entende pelo tom e pela frase curta que São Pedro não sabe ainda o que fazer da própria vida. Afinal de contas, os seus últimos 3 anos foram os mais belos e diferentes de toda a sua vida. Ele ainda não sabia, mesmo tendo tido esta palavra do Cristo, não és mais pescador de peixes, mas de homens, mas ele ainda estava, como os outros, aturdido. Ou seja, não sabendo bem ainda o que fazer da vida ou qual é o seu significado agora, aparentemente sem o mestre, ele tenta voltar ao cotidiano. Ele está em casa e ele quer retornar às suas atividades anteriores, sem saber que é impossível ser o mesmo depois de conhecer Jesus Cristo. E os outros, na mesma situação, aderem. Vamos contigo. Bem, vamos pescar. Quem sabe a gente esquece o que está acontecendo. E essa pesca dá em nada. Uma noite inteira com redes vazias. É um sinal tão bonito do que é a vida humana sem Cristo. Uma pesca sem peixes. Um esforço e uma fadiga não recompensados. Não conseguir extrair dos próprios esforços aquilo que nutre, que alimenta e que, de certa maneira, os empolgava, poder pescar. Claro que aí todos nós podemos usar a nossa imaginação e ver que eles voltavam à praia desanimados, com as mãos vazias. Assim é a vida de um homem sem Deus, a desorientação que tenta ser substituída por atividade. Uma pessoa muitas vezes trabalha muito, está imerso em atividades ou em diversões, porque
procura insanamente preencher a própria vida. Mas quase sempre se volta para casa com as mãos vazias, com as redes vazias, sem alento, sem recompensas. Assim, a primeira parte deste evangelho se expõe a todos nós. E teremos depois a ocasião de ver uma grande segunda parte, que é a parte central, o encontro de Cristo ressuscitado com esses homens sem nada nas mãos.